A partir de agora, faremos 7 sessões nas quais nós dedicaremos a nossa atenção para pensar e discutir operações que marcam o conhecimento científico, como, por exemplo, a ideia e a necessidade de se definir, verificar, generalizar. São todos procedimentos, modos de operação dos quais a ciência, assim como o senso comum, lançam mão para produzir conhecimentos, para se certificar da natureza desse conhecimento, da sua validade, mas são também formas pelas quais nós produzimos e difundimos o conhecimento no senso comum. Então, muitas vezes nós vamos tentar ver assim, o que há de específico, o que há de geral em um termo ou uma operação que nós usamos, tanto para a nossa vida cotidiana, quanto no âmbito da ciência. Por vezes, a ciência é só uma continuidade disso, por vezes é um refinamento, por vezes é uma coisa um pouquinho diferente. Iniciamos, portanto, ao pensar sobre uma operação fundamental à ciência, que é a operação de definir, né? Qual a importância, tanto na vida cotidiana quanto no campo da ciência, de nós lançarmos mão de definições? Por onde a gente vai começar essa discussão? Pela definição de definição. E eu sei que pode parecer estranho, né? Qual é a definição de definição? E a forma pela qual eu responderia isso é indo a um dicionário. De novo, no dicionário Wise, eu vou lá procurar o verbete definição. A definição é o significado preciso de uma palavra, ou o verdadeiro sentido de um termo. Mas vocês poderiam bem me perguntar, com toda razão, alguém que vai buscar a definição de definição no dicionário já sabe que o dicionário contém definições, não é mesmo? A gente só vai no dicionário porque sabe que ele contém definições. Qual o sentido, portanto, de procurar a definição de definição num livro que tem definições? Se eu vou no dicionário e eu já não sei o que é uma definição, para eu procurar a definição de definição, eu pressuponho que eu sei que lá há definições, eu tenho uma ideia do que é definição. Ou não? É claro que sim. A resposta a esse aparente dilema é, enfim, por vezes a gente vai procurar a definição não porque não saiba usar a palavra, mas porque precisa saber um pouquinho mais, né? Eu me explico. Na maior parte das vezes, nós recorremos às palavras, nós utilizamos as palavras sem delas ter uma definição. E por quê? Porque nós aprendemos a linguagem, como tantos outros saberes da nossa vida, por algo que a gente chama de impregnação, e não necessariamente por instrução, né? Peguem vocês, por exemplo, cozinhar. A maior parte dos nossos antepassados aprendia a cozinhar por simples impregnação. O que isso quer dizer? Ela convivia com as pessoas que cozinhavam, né? Minha mãe, por exemplo, convivia com a sua mãe que cozinhava, e ao conviver ela ia aprendendo a cozinhar, sem que necessariamente alguém lhe falasse, faça isso, faça aquilo, faça depois aquele outro. Hoje a gente aprende bastante a cozinhar já por instrução, né? Você vai na internet, dá uma busca lá, como fazer um risoto de cogumelo. E ali tem uma instrução de como você pode proceder. Ora, no caso da língua, a maior parte do nosso aprendizado diz respeito a essa impregnação, ao uso cotidiano. A gente vai vendo como as pessoas usam as palavras, a gente imita esse uso, a gente tenta, é corrigido quando a gente faz um uso indevido de um termo, e isso dá conta para 90% do nosso aprendizado, mais do que isso, 99% do aprendizado do uso de uma língua. Okay? As coisas assim acontecem por quê? Em primeiro lugar, porque o uso de uma língua precede a sua definição e a sua normatização gramatical. Ou seja, o que é uma definição? É, na verdade, um registro, uma normatização de como um povo usa um certo termo, como a gente deve usar, quais são os seus limites, quais são os seus usos adequados. É claro que isso é sempre um registro posterior ao próprio uso da língua. Ou seja, nós não precisamos recorrer a uma definição para poder usar com propriedade os termos que nós utilizamos. Imagine vocês, por exemplo, que vocês só pudessem dizer a uma pessoa que você a ama se você tivesse o conceito e a definição de amor. Você provavelmente jamais iria a alguém que a ama, porque não sei se a gente chega a um conceito ou uma definição precisa do que é amor. Eu não preciso ir ao dicionário saber o que é um amigo para poder falar, o Luiz Sérgio é meu amigo. Ou seja, basta saber como eu uso isto. E na maior parte dos casos isso dá conta dos nossos problemas. No entanto, há ocasiões em que a definição, a busca por uma definição é extremamente útil, necessária e proveitosa para nós.
Quando isso ocorre? Quando a gente, por exemplo, usa termos que nós sabemos que tem uma certa familiaridade, mas nós não sabemos exatamente precisar o que é isto e o que é aquilo. Eu vou pegar um que para mim sempre foi verdadeiro, que é o uso do termo vírus, bactéria, fungo. A gente sabe que essas coisas em geral causam mal-estar, doenças, infecções, etc, etc. Mas qual a diferença exatamente de uma bactéria de um vírus? Ora, nessa hora a gente vai buscar uma definição. Falar, bom, o que é um vírus, o que é uma bactéria, o que é um fungo? Ora, isto é útil para a gente? Sim, é útil para a gente, por vezes, para dar uma informação mais clara para uma outra pessoa. É útil para a gente, por exemplo, para entender o que está acontecendo conosco no caso de uma doença. Agora, no campo da ciência, ela é absolutamente necessária. Imagina vocês, como seria complicado, quase que caótico, se alguém que trabalha com a pesquisa do HIV, por exemplo, não fosse capaz de distinguir que o HIV é um vírus e não uma bactéria. Então, por vezes, conseguir definir com clareza que tipo de ser é aquele é crucial para compreender o que está acontecendo e, no caso do HIV, até mesmo para desenvolver formas de atenuar os sintomas da doença ou mesmo para pesquisar alguma forma, por exemplo, uma vacina. É preciso saber que ele é um vírus e não uma bactéria. Portanto, se mesmo no nosso dia a dia, no senso comum, esta ideia de definição é importante para a gente, porque ela nos permite distinguir coisas que por vezes aparecem como confusas, no campo da ciência é evidentemente muito mais importante esta distinção e esta definição, né? Ela aclara e consegue fazer com que a gente compreenda melhor os fenômenos, né? Eu vou dar mais um exemplo desse uso cotidiano, comum e indistinto e da importância da gente fazer essas distinções, né? Por exemplo, todo mundo fala em público e privado, né, como dois domínios da nossa vida. E o que é aquilo que é público, o que é aquilo que é privado? O nosso uso cotidiano dá conta, né? Então eu falo, eu sou professor de uma escola pública, ou eu tenho um plano de saúde privado. E quando eu digo essas frases, todos vocês entendem exatamente o que eu estou querendo dizer. Mas bastaria perguntar qual é a definição, o conceito de público ou de privado? E a coisa começa a encrencar. A nossa primeira forma de pensar público e privado é público é aquilo que é propriedade estatal e privado aquilo que é propriedade particular. Será? Por exemplo, pensemos na língua portuguesa ou no tupi. São bens públicos. São propriedades de quem? Do Estado? Ou uma propriedade privada? Ou elas não são propriedades? Vocês percebem? Então, público e privado não é exatamente propriedade ou não propriedade. Público e privado talvez tenha a ver com aquilo que é comum a todos, ou que é próprio de um só. Né? Ora, por que essas ideias, essas distinções são importantes? Às vezes só por comunicação, mas às vezes o problema é sério. Por exemplo, se eu imagino que público é tudo aquilo que é ligado ao Estado, eu vou ter que parar para pensar assim, um banco estatal, como o Banco do Brasil, ele é muito diferente de um banco privado, como o Itaú? Ou ele é muito próximo? Ora, deixa eu apertar um pouquinho mais essa questão. Quando eu penso em público e privado, por exemplo, no Brasil dos anos 70, sob a ditadura militar, o Estado e o governo aposentavam professores de escolas e universidades públicas pelos interesses do Estado, que nesse caso eram contrários aos interesses públicos, ao interesse daquilo que é comum a todos nós. Vocês percebem? Então, eu tentar buscar uma forma de entender e definir o que é público, por exemplo, aquilo que é comum a todos, ou o que é privado, aquilo que diz respeito à minha pessoa individual. É muito mais complexo, mas é muito mais claro do que simplesmente propriedade estatal, propriedade privada. Eu posso, por exemplo, começar a entender que privado é aquilo que diz respeito à minha própria vida, que, portanto, não é algo que eu coloque para os outros. Os meus amores, as minhas dores, a minha família, tudo isso é privado. É algo que diz respeito a mim e não aos outros. Ora, essas definições nos ajudam a compreender melhor o nosso mundo e, por vezes, nos ajudam também a ter mais rigor e entender o que está acontecendo, um fenômeno que está acontecendo. Isso tanto no campo da ciência quanto no campo do senso comum. Então, esse é um primeiro uso da definição, aclarar os sentidos. Um segundo uso intimamente ligado, mas que não se confunde exatamente com isto, é a ideia de colocar o limite. Até onde vai tal coisa, até onde não vai. Vou pegar um novo exemplo, né? Todo mundo aqui sabe usar a palavra sequestro, né? O seu vizinho, por exemplo, foi levado, né, por certos criminosos,
colocado num determinado local e pediram resgate por ele. Então ele foi sequestrado. Então a gente sabe que a gente usa sequestro quando alguém é privado da sua liberdade e assim se faz em busca de dinheiro. Todo mundo também sabe o que é um roubo, né? Alguém te aponta o revólver, pega a tua carteira e leva embora. E quando uma pessoa te aponta uma arma, te coloca num carro, leva um caixa eletrônico, que a gente chama de sequestro relâmpago. Isto é um sequestro ou é um roubo? Como é que eu delimito aonde para uma coisa, onde começa outra? Ora, essa delimitação não é de pouca importância, porque a pena atribuída a um sequestrador é diferente da pena atribuída a alguém que roubou. Então, eu preciso, em alguma maneira, definir o que faz a linha, o limite, né, onde se estabelece a linha, o limite entre o sequestro e o roubo. É de extrema importância do ponto de vista jurídico. O mesmo se passa, por exemplo, do ponto de vista da ciência. Vamos pegar como exemplo no campo da ciência, um exemplo das ciências sociais, né? A gente falou, eu já dei alguns exemplos da física, da química, então voltemos às ciências sociais agora. E um conceito fundamental das ciências sociais que é o conceito de violência. Tentar definir com rigor o que é violência significa que eu serei obrigado a distingui-la de outros fenômenos que muito frequentemente aparecem ligados à violência no nosso uso cotidiano. Então, por exemplo, a gente fala da violência da cidade e muitas vezes o que a gente quer chamar de violência é criminalidade. A gente faz esse equacionamento. Se há criminalidade, há violência. E nós esquecemos que, por vezes, há crime sem que haja violência. Estelionato. O famoso 171. É um crime pensado que não necessariamente tem violência contra o outro. E, por outro lado, há atos de violência que não são criminalizados. Há momentos em que pode haver violência sem que essa violência seja vista como um crime. Né? Isso tem mudado, mas, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, a violência doméstica não era considerada um crime e não deixava de ser muito violento. Hoje já é um crime. Mas às vezes a violência contra o filho, às vezes a violência de uma palavra não é criminalizada. Você pode ser extremamente violento no uso de uma palavra com uma pessoa, e isso não se constitui como um crime e ainda assim é violência. A violência se aplica só, né, para pegar uma dúvida enorme quando a gente pensa em violência, a agressões físicas ou ela tem a ver também com o verbal, com o simbólico? É possível ter uma atitude violenta que não encosta a mão na outra pessoa? Ou a violência só se produz quando se produz algum tipo de enfrentamento físico? Ora, alguns importantes sociólogos falam que a violência é uma forma de ruptura dos laços sociais, seja ela física ou não. Ora, por que isso é importante? Por que é importante eu delimitar esta ideia? Até para produzir conhecimento, por exemplo, sobre políticas públicas. Suponha que eu tenho uma política pública de redução da violência na instituição escolar. Como eu posso medir se a política de redução da violência junto às instituições escolares foi eficaz ou não, se eu não tiver uma clara definição do que é a violência? Porque se eu pensar que violência, por exemplo, vou pegar um outro termo forte para nós que somos professores, que violência equivale a indisciplina, então eu vou ter que medir aquilo que eu acho que é indisciplina para saber se aumentou, diminuiu, para saber se uma política de combate à violência foi eficaz. O problema é que, de novo, a própria palavra indisciplina tem para nós uma polissemia, ela tem muitos usos que às vezes é bom a gente parar para pensar, sobretudo nós que somos professores, em qual é a definição com qual eu trabalho para pensar a indisciplina. Por vezes, por exemplo, a gente fala que o aluno é indisciplinado simplesmente porque a gente não vê nesse aluno uma obediência estrita a qualquer ordem. Esta é a ideia de disciplina, por exemplo, no exército. Esta é a ideia da disciplina religiosa, em que o grande valor é a obediência. Ela é a disciplina escolar? Ou a disciplina escolar tem talvez mais a ver com outro uso que a gente faz do termo disciplina? Por exemplo, quando eu falo, tal artista é muito disciplinado, significa que ele tem disciplina para o trabalho. Ele se coloca o tempo inteiro no trabalho. Então esse é um outro conceito, uma outra definição de disciplina, a meu ver, muito mais importante para o campo da escola. Porque muito mais importante do que o aluno nos obedecer é o aluno aprender a trabalhar, sobretudo por si mesmo. Ou a disciplina tem a ver com a civilidade ou incivilidade. Vocês percebem? Então, sem nós definirmos claramente esse campo semântico, ou seja, o campo de significado de um termo como a definição de disciplina, fica para nós difícil até mesmo pensar sobre o que é indisciplina,
ou estudar o que é disciplina, indisciplina, violência, ou tomar providências, né, em relação a um problema ligado a isso. Daí a importância absolutamente vital, seja no campo das nossas práticas cotidianas como professor, seja na nossa vida comum, ou seja, no campo das pesquisas científicas, em ter clareza e definir o que exatamente a gente está estudando, o que exatamente a gente está medindo, o que exatamente a gente está refletindo, né? Sobre o que exatamente a gente está refletindo. Mas a importância da definição não é meramente prática, ela também tem uma importância na ciência do ponto de vista estritamente teórico. Por exemplo, a definição de calor, né? Durante muito tempo, até o século XIX, ele era definido como um fluido sutil e imponderável, né, que passava pelos corpos. E depois de algumas décadas, já no final também do século XIX, o calor passa a ser definido como uma forma de energia possuída por um corpo em virtude dos movimentos das suas moléculas, né? Por isso a gente treme, né, quando está com frio, porque essa movimentação produz o calor, né? Ora, na verdade, adotar uma ou outra definição de calor, do ponto de vista teórico, significa se comprometer com uma ou outra visão do que é calor, uma ou outra visão teórica, né? Por exemplo, no campo das ciências humanas, a gente tem um debate forte no século XX sobre a definição de liberdade. Para alguns importantes teóricos, a liberdade é uma função, sobretudo, que eles chamam de negativa, né? O que é a liberdade como algo negativo? A liberdade é, por exemplo, o Estado não definir qual é a sua religião. A liberdade é o Estado proteger o seu direito de fazer a sua própria escolha, né? Como se a liberdade, é a famosa definição da gente que a nossa liberdade termina onde começa a do outro, né? Então a liberdade é uma restrição a interferir no outro. Ora, para outras correntes de pensamento, definir a liberdade não é definir a sua negatividade, ou seja, eu não interfiro no outro. É, ao contrário, colocar força e iluminar o fato de que a história humana é da ordem do imprevisível. De que o ser humano, o futuro do ser humano é sempre algo aberto. Então a liberdade não é pensada como a não interferência, mas a liberdade é pensada como a não determinação das coisas. Elas são formas completamente distintas de se olhar um fenômeno. E cada uma dessas definições está vinculada a uma imagem de mundo, a uma imagem de homem, né? Então a primeira que pensa o homem, tal como o liberalismo, como um indivíduo isolado. E a segunda que pensa o homem como um ser político, né? Você percebe? Então, adotar uma ou outra definição de calor ou de liberdade significa, em alguma medida, adotar uma ou outra visão teórica sobre o mesmo fenômeno. Escolher aqui significa escolher uma teoria. Ora, e por que a definição é tão importante para nós que somos professores, né, no nosso dia a dia, no nosso uso cotidiano? Ao incentivar o aluno, ao levá-lo à busca de definição dos termos, nós fazemos, em primeiro lugar, com que esse aluno reflita sobre o próprio uso que ele faz da linguagem. Reflita sobre os limites desse termo que ele usa. E que, pouco a pouco, vá refinando o seu vocabulário, a sua capacidade de comunicação. Porque a não definição nos leva ao quê? À confusão, né? A fusão em um todo de coisas que são distintas. A fusão numa coisa única de coisas que, por sua natureza, são diferentes. Okay? Como, por exemplo, se eu usasse vou usar um exemplo muito forte para nós que estamos na educação, que é o exemplo da autoridade. Né? A gente, por vezes, sabe, a gente fala autoridade não é o mesmo que autoritarismo. Por quê? Porque muitas vezes a gente confunde autoridade com coação, autoridade com violência, autoridade com legalidade. O que significa confundir? Que eu fundo no todo coisas que são completamente diferentes. Por exemplo, se alguém me aponta uma arma e me pede de novo para usar a carteira, eu obedeço e dou a carteira. Essa pessoa que apontou a arma para mim tem autoridade sobre mim? Não, tem força. A pessoa tem autoridade quando ela me dá um conselho e eu livremente obedeço. Ora, quando eu junto coerção, força, legalidade em autoridade, eu confundo fenômenos que são diferentes. Portanto, o exercício de definir é, ao mesmo tempo, um exercício de distinguir e de clarear experiências que são diferentes e que se apresentam confusas em nós se nós não a nomearmos com clareza, com distinção, portanto com definição.